bonito, Ai, que bonito, já entendemos. Seja bem-vindo ao canal Mira do Esporte. E o Gerson, hein, galera? O jogador foi xingado e recebeu um singelo protesto da torcida do Flamengo com direito à pancadaria em viagem para o Mundial de Clubes. O jogador, ou melhor, o ex-jogador do Flamengo, aceitou a proposta milionária e causou muita revolta em torcedores que deixaram uma mensagem bem direta para o jogador: seu traíra e mercenário. Assista o vídeo completo desse protesto com direito à pancadaria e muito mais. Ô, Jorge Nicola, por que essa ira da torcida do Flamengo com o Gerson, que pra mim é um dos 3 melhores... Olha lá, nota de 3, mercenário, Judas e traidor. O Flamengo foi avisado nas últimas horas pelo Gerson de que ele joga o Mundial de Clubes e, na sequência, no dia seguinte à eliminação ou no fim da participação, o Zenit deposita a multa de 25 milhões de euros e leva o jogador embora. E aí a gente precisa destacar o erro gigante, pelo menos na minha opinião, do presidente do clube, o BAP, e o José Boto. Os dirigentes do Flamengo aceitaram, no mês passado, uma redução drástica na multa rescisória. O contrato do Gerson tinha uma multa de 200 milhões de euros. Os caras estavam discutindo a prorrogação do contrato e o Gerson queria ganhar a mesma coisa que o Jorginho vai receber, 2 milhões e 100 mil reais por mês, que fará do Jorginho o jogador mais bem pago da história do Flamengo. O Flamengo se recusou a pagar isso pro Gerson e pagou 1,5 milhão de reais por mês. O Gerson falou, tá bom, você vai pagar 1,5, mas eu quero a redução da multa rescisória. De 200 milhões eu quero 25 milhões. O Flamengo aceitou, imaginando que ninguém pagaria os 25 milhões de euros. O Zenit já se comprometeu a fazer esse pagamento à vista e o torcedor, muitos torcedores não queriam nem que o Gerson embarcasse para os Estados Unidos. Mas com relação aí ao Gerson, Benja, eu acho sinceramente aí que é uma atitude pouco inteligente dele, ainda mais pensando em um futuro dentro da seleção brasileira. O Gerson errou não por aceitar a proposta do Zenit, mas ele errou pela forma como ele está saindo do Flamengo. Porque a forma como ele está saindo do Flamengo, aí é na minha opinião, ela foi desrespeitosa com o torcedor e com o clube. É claro que o jogador, ele tem que aceitar a proposta. E nisso eu não sou hipócrita. O cara recebeu uma proposta para ganhar 3 milhões de reais por mês por 5 anos, além de bônus. É uma proposta irrecusável. Agora, o erro do Gerson foi a forma como ele saiu, gente. Primeiro, para que a família e o staff do Gerson foram vazar a informação antes do Mundial de Clubes se ele iria disputar o Mundial de Clubes? Para mim, o primeiro erro já é aí, e o primeiro desrespeito com o clube e com a torcida é esse. Não precisava vazar a informação. Só que o pai do Gerson costuma falar muito. O staff do Gerson muitas vezes costuma falar muito. Era muito mais simples, vai pro Mundial, disputa o Mundial com a torcida do Flamengo, com o Flamengo. Voltou, uma proposta irrecusável, o Gerson tem que sair do clube. Tudo bem, é do jogo, mas não. Toda hora fica o staff e a família do Gerson tentando forçar uma barra, tentando pressionar o Flamengo. Outra coisa, a cada jogador que chegava no Flamengo, ou a cada jogador que renovava contrato com o Flamengo, a família do Gerson ficava indo em podcast, né, o pai do Gerson, reclamando que o Gerson não estava valorizado como ele merecia. Quem fechou a contratação do Gerson pelo Flamengo, a volta do Gerson para o Flamengo, foi o staff do Gerson. Eu entendo as manchetes da imprensa esportiva. Gerson aceitou a proposta. Óbvio que ele aceitou, gente. Se ele não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Mas, lá atrás, fez a proposta. Não quero. Acabou. Não tinha nada. Morria ali. Não nasceria toda essa celeuma. Óbvio que ele aceitou. Isso foi vazado por gente próxima ao jogador ontem, para dar um peso maior, talvez, e tudo. Mas o fato é, até agora, o Flamengo não sabe de nada. Ao mesmo tempo, o Zenit não é obrigado a comunicar ao Flamengo. Ele pode pagar a multa, pode abrir a janela no mês que vem, né, de contratações internacionais, levar o jogador, desde que ele queira ir. Eu acho, como eu já falei antes, que tudo é muito mal conduzido na carreira do Gerson, a maneira como as coisas são tratadas, sempre com reclamações públicas, questões que podem ser resolvidas com diálogo, e aquela questão também de faz um acordo, daqui a pouco reduz a multa, aí vem o pessoal com propostas, os dirigentes do clube russo junto com representantes do atleta. Não tem proposta, reduziu a multa de 200 a 25 para só sair pela multa. Então não tem que voltar essa discussão. Realmente esse desperdício, muito tempo, gera um desgaste muito grande para o jogador. Repare que ele nunca consegue cumprir um contrato.
Ele não terminou o contrato com a Roma, não terminou o contrato com o Flamengo, não terminou o contrato com o Olympique, não terminou o contrato, não deve terminar esse contrato com o Flamengo. Se ele tivesse ficado no Olympique, quando foi para a reserva, todo jogador pode ficar na reserva. O Jorginho, que acabou de chegar, gente, não dá para comparar o patamar que o Jorginho alcançou com o do Gerson. O Jorginho apareceu há 4 anos, quando tinha idade, quando era um pouco mais velho que o Gerson, né? Apareceu entre os 3 melhores do mundo. O campeão europeu pela Itália, jogou na Premier League, jogou na Liga Italiana, jogou em times grandes, no plural, da Europa. Tem uma carreira internacional sólida, é conhecido internacionalmente muito mais que o Gerson, né? O Jorginho ficou na reserva a temporada inteira, porque o Arsenal contratou outros jogadores. O Declan Rice, que foi contratado ao West Ham por uma fortuna, titular absoluto, o cara que fez 2 gols de falta no Real Madrid, ajudando a eliminar o time espanhol da Liga dos Campeões. E ele aceitou a reserva, foi lá, jogou normalmente, terminou a sua trajetória na equipe inglesa e ficou livre dentro do Flamengo. Se o Gerson tivesse cumprido o contrato com o Olympique, ele, ano que vem estaria ali, terminaria o contrato, poderia jogar onde ele quisesse, sendo dono dos direitos federativos dele mesmo. Sabe, eu já disse outras vezes, se eu fosse um dirigente, me colocando no lugar dos cartolas, eu também ia querer ficar aturando esse tipo de coisa. Assinou um contrato, combinou, acertou, aí daqui a pouco, o que acontece? Quem fala não é ele, quem fala é o pai dele. Mas ele nunca se manifesta contra as palavras do pai. Significa que ele está concordando. O pai se apresenta como representante dele. Um desgaste necessário, acho uma carreira muito mal conduzida. Por mais que se ganhe dinheiro, acho que você pode aliar ganhos financeiros significativos com boas relações com os clubes, sair numa boa e tal, sem ter atrito. É só pesquisar como foi a saída dele do Olympique, o clube anterior ao Flamengo. Agora, é importante frisar também que o clube russo não precisa comunicar nada ao Flamengo. Apenas a informação o Flamengo não tem comunicado de nada. Todas as informações, é uma dedução óbvia, né, gente? Estão saindo sobre Gerson aceitou e tudo mais, está certo entre o clube russo e o jogador. Isso vem, claro, de pessoas ligadas ao jogador, né? O Flamengo simplesmente não sabe de nada, não foi comunicado de nada e nem tem que ser comunicado. Lá atrás, procurou, não aceitou e tal, morreu, está claro, desde o início está claro que ele aceitou. É óbvio que ele aceitou. E a gente já tinha falado, Mauro, que ele tinha aceitado. Lógico. A gente falou isso no domingo. É lógico, mas é só juntar Lé com o Cré. Por que tem todo esse rolo? Porque ele aceitou a proposta. Se ele não tivesse aceitado, o pai dele não iria, na segunda da semana passada, já há 10 dias, se reunir com o dirigente do Flamengo e com o dirigente do Zenit, que pelo que eu soube até participaram online. Foi uma reunião que não durou 10 minutos, já contamos essa história aqui. Temos uma proposta e tal, bababá. Não, 25 milhões à vista, foi o que nós acertamos na última renovação. A redução de 200 milhões de euros para 25 da multa rescisória, mas sem negociação. Paga 25 e vai embora. Vai lá e deposita a multa. Esse é o acordo, é o que está escrito. O Flamengo disse isso, a reunião acabou, não durou 10 minutos. Quando o representante do atleta vai até o clube, levando junto com ele pessoas de um outro clube, dizendo que esse clube quer comprar os direitos federativos do atleta, é óbvio, evidente que ele já aceitou a proposta. O pai do Gerson, Marcão, dá algumas entrevistas, algumas declarações falando, o salário dele está defasado, é um dos menores do elenco, ele é um dos melhores hoje, ele é uma liderança, é o capitão. E de fato o Gerson se desenvolveu e hoje é o cara que fala dentro do vestiário, é o capitão do time, é uma das lideranças dentro do vestiário do Flamengo. Então o Flamengo não tinha muito o que fazer na negociação. Poxa, como é que a gente vai deixar de atender às exigências de um cara que hoje lidera o grupo, que hoje vai para a seleção, é o principal jogador do time? Então, assim, o que acontece? Esse trabalho todo que o Flamengo foi fazendo para renovar, para manter o Gerson, para atender às exigências do staff, para atender a exigência do pai, que sempre conversou muito com a diretoria do Flamengo. Hoje, quando chega um Zenit, paga a multa e ele vai embora, assim do nada, depois de ter renovado, e o Flamengo no meio das principais competições, o Flamengo precisa criar essa narrativa, o Flamengo precisa criar os seus argumentos para o torcedor falar, gente, estou de mãos atadas. E é um pouco isso mesmo. O Boto, assim, a diretoria do Flamengo, o BAP, eles não têm muito o que fazer, porque assim, baixou a multa, baixa o valor da multa, porque a negociação era muito mais na mão do Gerson do que na mão do clube. Eu discordo do Hernan um pouquinho nessa situação de que o Flamengo não tinha muito o que fazer. O Gerson tinha contrato até 2027, obviamente que tinha a dinâmica ali de ter um salário menor que os demais, mas, em último caso, essa multa rescisória aí foi fruto de um acordo que o Flamengo fez com o próprio jogador. Se o Flamengo não concordasse com a multa rescisória, não teria assinado a renovação até 2030, reduzindo tão drasticamente o valor da multa. Então,
de certa forma, o clube também escolheu, da sua parte, assinar um novo contrato. Se não quisesse, não topasse que a multa de 25 milhões de euros entrasse em vigor, podia sentar no contrato e esperar até 2027. O Gerson, que se não quisesse ficar no Flamengo até lá, sairia, então, a custo zero, né, como a gente diz, depois do encerramento do contrato, ou já até assinando, faltando 6 meses antes, com um pré-contrato com algum outro clube. Então, a situação de vulnerabilidade no Flamengo aconteceu porque o clube concordou, em alguma instância, com essa cláusula de redução de multa rescisória. E agora precisa lidar com essa decisão que ele permitiu que fosse, de certa forma, pessoal do jogador, a partir do momento em que colocou uma multa, vamos dizer assim, acessível, mas ao mesmo tempo também dando recado que 25 milhões de euros a gente aceita perder um jogador de 28 anos para qualquer mercado que seja, desde que a grana pingue na nossa conta.